Bom dia, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, galerinha, hoje vamos ver aqui o último tópico referente ao capítulo 2 do nosso livro didático. Por isso mesmo, já se ajeita aí na cadeira, prepara o material de estudo e vamos começar. Ok, turma, finalmente vamos ver o que são máquinas elétricas. Como eu já tinha adiantado para vocês nas aulas passadas, máquinas elétricas nada mais são que dispositivos que transformam energia elétrica em energia mecânica ou energia mecânica em energia elétrica. E são três tipos de máquinas, que são os motores elétricos, geradores e transformadores. Vamos ver cada um deles aqui separadamente. E lembra que nós estudamos a indução eletromagnética, que começou com Faraday, né, que ele mostrou lá que você variando o campo magnético perto de um fio condutor você gera corrente elétrica? Então, esse princípio é o principal fenômeno presente nessas três máquinas. Beleza? Ok, turma, motores elétricos. O que é o motor elétrico? Galera, motor elétrico é todo aquele motor que vai usar a energia elétrica e transformar essa energia em algum outro tipo de energia. De preferência, né, tipo assim, o mais comum que disso é transformar essa energia elétrica em energia mecânica, energia de movimento. E como você pode ver aqui nas fotos que eu coloquei para você, onde você pode ver aplicações de motor elétrico? Carrinhos de controle remoto, eletrodomésticos como liquidificador, que a energia elétrica, o motor vai transformar em energia cinética de rotação das lâminas, né? Ventiladores, mesma coisa, vai transformar em energia cinética de rotação das pás, né, para empurrar o ar e refrescar o ambiente. E a máquina de lavar, que vai pegar essa energia elétrica e transformar em energia de rotação do tambor, né, para poder lavar sua roupa. E aqui eu botei em especial, galera, esse pequeno motorzinho. Ele é chamado de motor de arranque ou motor de partida. Todos os automóveis têm esse motor. E o que esse motor elétrico faz? Galera, quando vocês, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, tudo, já assim, quem tem carro, né? Vocês já viram que ao pai ou à mãe de vocês, quando vai ligar o carro, ele coloca a chave na ignição, gira a chave, e aí o que acontece? O carro começa a tremer, né? E aí de repente o carro liga, né? O carro funciona, né? Tipo, opa, o carro está funcionando agora. Galera, nesse ato de virar a chave, você está ligando esse motor de arranque, esse motor de partida. Ele é quem vai ser o responsável por fazer o motor girar. Quando o carro está tremendo, né, quando a chave está girada, né, você girou a chave, aí o carro dá essa tremida. Essa tremida é o motor girando, né? Esses giros iniciais é para o motor funciona a gasolina, energia de combustão, né? A gasolina vai entrar no motor, vai queimar, né? E aí, devido à queima da gasolina, o motor vai girando. Só que, num primeiro momento, esse motor está parado, certo? Então, quem é o responsável por fazer ele girar inicialmente? É o motor de arranque. E esse motor de arranque ou de partida, como você pode ver na foto aqui da direita, eu botei ele destacado aqui nesse círculo amarelo, perceba que tem um cabo dele que está ligado, né, entre nele e a bateria, que é essa peça que está do lado direito. Ou seja, a bateria está alimentando esse motor de arranque. Então, ou seja, esse motor elétrico é o grande responsável por fazer o carro ligar. Então, se porventura, eu não sei se vocês também já tiveram essa experiência de, por exemplo, a bateria do carro morreu, né? Tipo assim, a bateria acabou. E agora, como é que eu vou ligar o carro? Geralmente é no tranco. É como? É você empurrando o carro, né? Ou você tendo que realimentar a bateria de algum jeito. Legal, galera? Todo mundo entendeu aqui? Show, vamos seguir. E galera, como que é a estrutura de um motor elétrico, né? Geralmente aqui, essa foto que está aqui é extremamente igual à que está no livro didático de vocês. Só que aqui tem mostrando cada componente, né? Ó, aquele componente de ventilação, esse é um invólucro, né, que protege o estator.
e temos o rotor. Galera, o estator e o rotor são as principais peças do motor elétrico. O estator é uma parte fixa, onde você terá bobinas, né? Ou ímãs, dependendo do tipo de estator que você tiver, mas geralmente são bobinas. Se você viu o vídeo de usinas hidrelétricas, né, que eu deixei indicado para vocês na aula passada, né, quando eu comentei de geradores, vocês viram lá que a usina de Itaipu tem esses estartores e rotores gigantescos, né? E vamos lá, qual que é a função aqui? O estator, ele bobinas, né? Aí o que acontece? Perceba que no estator tem a caixa de ligação. Essa caixa de ligação nada mais é que vai receber a energia elétrica, né? Aí o que acaba acontecendo? Esse estator será alimentado com corrente elétrica, né? Na bobina, ou seja, vai passar corrente elétrica pela bobina, e nós já vimos nas aulas passadas que corrente elétrica vai gerar campo magnético. Esse campo magnético vai influenciar no rotor. O rotor é a parte móvel do motor elétrico, tá? O estator é a parte fixa, o rotor é a parte móvel, é ele quem vai girar, né? Aí o que acontece? Esse campo magnético vai influenciar no rotor, que aí consequentemente vai surgir uma corrente elétrica e consequentemente ele vai começar a girar. Esse rotor vai estar ligado aí esse movimento do rotor, ele vai estar ligado a alguma parte do equipamento. Por exemplo, no motor de arranque, o rotor está ligado ao eixo de rotação do motor. Então, com o giro do rotor, vai começar a girar o eixo principal do motor e com isso o motor vai funcionar. Beleza, gente? Então, um motor elétrico vai transformar a energia elétrica em um tipo de energia, geralmente energia de movimento, e os principais componentes que fazem esse papel é o estator e o rotor. E aí, turma, na página 59, tem a parte aqui escrita ciência prática, onde é uma experiência, onde você fará um motor elétrico simples, para você ver como isso funciona. Eu cheguei a pesquisar vídeos no YouTube sobre isso e também de vocês verem esse motor aqui mesmo que está na foto na prática. Só que todos os vídeos que eu encontrei relacionados a isso, infelizmente, abordam o tema de forma muito técnica e muito aprofundada. Ou seja, vocês seriam apresentados a conceitos que vocês só veriam no ensino médio e se bobear com mais detalhes só no ensino superior. Então eu não achei legal, né, indicar esses vídeos para vocês aqui, porque eu fiquei com receio de gerar mais dúvidas do que esclarecimentos. Então, galera, o vídeo que eu selecionei para vocês é referente à própria experiência. Como fazer um motor elétrico com um ímã, que é exatamente a experiência que está no livro, né? Aí, assim, se você não tem os materiais aí na sua casa para fazer essa experiência, basta você assistir a esse vídeo, onde mostra o passo a passo e o apresentador aqui, né, ele explica muito bem, e eu já indiquei esse canal aqui antes em outras aulas, e por favor, se inscrevam nesse canal é muito legal, bem didático, e certeza que vocês vão aprender muito assistindo as coisas aqui. Beleza, gente? Então assista esse vídeo aí e quando terminar, volta pra cá. Galerinha, geradores elétricos. Pessoal, é chover no molhado. Nós falamos disso várias e várias vezes nas aulas passadas. O que um gerador elétrico faz? Ele vai transformar algum outro tipo de energia em energia elétrica. Nós já abordamos isso em diversos exemplos nas aulas passadas, então não vou me alongar muito aqui. Aí aqui na foto, que é a própria foto do livro didático que vocês têm, nós temos uma forma de gerador, que é transformando a energia mecânica de movimento, né? Por exemplo, imagina aquilo ali como se fosse uma bicicleta, né?
Aí o que acontece? O eixo está ligado, né, ao eixo de rotação do disco da bicicleta. E aí o que acontece? Você tem dois ímãs que vai gerar ali nessa região entre eles uma região de campo magnético. E se você prestou atenção nas aulas passadas, você já pegou que por que vai surgir a energia elétrica nesse fio? O Faraday mostrou. Quando você varia esse número de linhas passando por dentro da espira, quando você tem essa variação de linhas, a corrente elétrica vai surgir. E aí você pode usar essa corrente elétrica de várias formas. Você pode usar essa corrente elétrica para alimentar alguma coisa. Por exemplo, vocês já ouviram falar de dínamo? O que acontece? O dínamo é um aparelho, né? É uma máquina, né? É um tipo de gerador e ele geralmente você costuma ver eles em bicicletas. O que o dínamo faz? Ele está conectado, né, à roda da bicicleta. Então, à medida que você vai pedalando, a roda da bicicleta vai o quê? Vai girando o dínamo e, consequentemente, vai gerando energia elétrica. E aí o que acontece? Essa energia elétrica é usada para alimentar a lanterna da bicicleta. E quando você para de pedalar, é parado de gerar corrente elétrica e, consequentemente, a lanterna apaga. E além de você usar para alimentar algum equipamento, você pode usar essa energia elétrica, né, que está surgindo para armazenar, para carregar alguma coisa. Exemplo, a bateria do automóvel. Lembra que eu falei de motor de arranque logo no início dessa aula? A bateria vai alimentar o motor de arranque e vai transformar essa energia elétrica em energia de movimento. Mas aí o que acontece? A bateria está perdendo energia. Só que aí como é que você alimenta a bateria? Dentro do carro tem um outro gerador chamado alternador. O alternador vai fazer o mesmo papel do dínamo. Ele está ligado ao motor e vai usar o giro do motor para gerar corrente elétrica. E essa corrente elétrica é usada para alimentar a bateria. Com isso, a sua bateria tem uma vida útil muito maior, né? Ao invés de você, por exemplo, coloca a bateria, descarregou e compra uma nova, o próprio automóvel tem um mecanismo de carregar a sua própria bateria. Beleza, gente? Tranquilinho? E aí, pessoal, nossa última máquina elétrica é o transformador, que, de cara, a principal diferença dele para o motor e o gerador é que ele não tem partes móveis. Ele é completamente fixo. E vamos lá, além disso, qual é a função do transformador? O que ele faz? Ele modifica a tensão de um circuito elétrico, seja aumentando ou diminuindo. Ou seja, você pode aumentar, exemplo, uma tensão de 127 volts para 220 volts, ou reduzir de 1.200 volts para 127. E vamos lá, por que é útil? Por que existe essa máquina? Né? Assim, legal. Qual é a finalidade? Por que é interessante eu mudar a tensão, né? Eu modificar a tensão do meu circuito? É por causa da transporte de energia. Galera, nós já vimos nas aulas passadas Vamos lá, você tem a usina de Itaipu, lá no Paraná. Ela gera energia elétrica para o Brasil, né? Ou seja, para o consumo no Brasil. Só que ela está no Paraná. Como é que você vai conseguir levar essa energia elétrica para o Nordeste, por exemplo? É muito longe. E qual é o grande problema de você ter... Qual é o grande problema de você ter corrente elétrica passando? Nós já vimos. Quando nós temos passagem de corrente elétrica, nós temos o quê? O aquecimento, ou seja, nós temos perda de energia por causa do efeito Joule. Então, quanto maior a distância que essa corrente elétrica vai percorrer, maior serão as perdas devido ao efeito Joule. Então, como é que é possível nós levarmos essa energia a longas distâncias, mas minimizando as perdas o máximo possível? Graças aos transformadores.
né, o transformador vai minimizar esses efeitos. E aí, pessoal, aqui nós temos nas fotos aqui, como, ó, a primeira que é a foto da esquerda, temos um transformador. E o que ele faz? Um transformador aqui, nós temos duas bobinas, né? Uma é chamada de primária, a outra é chamada de secundária. A primária é a responsável por receber a energia elétrica, né? Ou seja, a energia elétrica da... Ó, vamos fazer o seguinte. Olha a figura do lado. A figura do lado é um transformador, só que ele aqui é... Assim, ele é um pouco diferente do da esquerda, tá? O da esquerda tem apenas duas bobinas, tá? O da direita tem três, né? Como você pode imaginar por causa dos três detalhes que está no interior, que está na parte superior dele. Galera, isso aí é um transformador de energia elétrica que está nos postes de energia da nossa cidade. Se você andar aí pelo seu bairro, pela rua, né, e presta atenção nos postes. Tem postes que não tem nada, né? Tipo assim, tá só servindo de apoio para a rede elétrica, mas você vai enxergar alguns postes, né? Dependendo de onde você passar aí no seu bairro, onde tem essa caixa. Essa caixa é o transformador, né? E aí o que vai acontecer? Esse transformador você vai perceber que saindo da rede elétrica vai ter fios, né? Vão ter cabos que vão estar ligados a essa caixa. Esses fios e cabos que estão ligando no transformador estão ligados à bobina primária. Ela quem vai receber essa tensão, né, essa tensão de entrada. E aí, na bobina secundária, é onde vai sair a tensão que eu quero, a tensão desejada, tá? E aí, só para questão de curiosidade, aqui a última foto da direita mostra exatamente o interior de um transformador. E pessoal, muito cuidado, tá? Eu sei que o livro de vocês não fala isso, né? Mas é o que eu estou falando aqui, é uma curiosidade. Pessoal, o que está aqui à direita é uma representação do que está dentro dessa caixa que está no poste. Você perceba que você tem... Repara bem, você tem a visão lateral, né? Você tem a sua bobina, né, que está ali no meio, né, que suas espiras enroladas, bonitinho. E aí você tem, repara a linha vermelha, está escrito nível de óleo. Pessoal, como eu acabei de falar, vai passar essa corrente elétrica na bobina, corrente elétrica passando, temos efeito Joule, temos calor. Aí o que acontece? Esse óleo que está dentro do transformador é exatamente para resfriar as bobinas, tá? Porque o que acontece? Se você não resfriar essas bobinas, o calor vai aumentar até um ponto em que o material não aguenta, né? O material vai derreter, vai acontecer um problema gravíssimo. Então nós temos óleo, né? Não óleo de cozinha, óleo diesel ou algum óleo especial, né? Não, nem óleo diesel, eu falei besteira aqui, mas eu digo assim, vai ter um óleo especial na qual a função dele é refrigerar o interior. Então o que acaba acontecendo? Esse óleo vai aquecer e ele fará esse caminho que as setas amarelas estão indicando. Então olha a foto da esquerda. Essas gretinhas, né, que parecem, né, barbatanas, podemos dizer assim, são a passagem do óleo, tá? O óleo vai passar ali, aí o que acontece? Vai entrar em contato com o ambiente vai estar mais frio, consequentemente o óleo que está passando por essas gretas vai esfriar, e aí o que acontece? Ele volta para a câmara ali onde está o transformador, e ele chega mais frio, e vai resfriando o transformador. É assim que funciona. Então, galera, muito cuidado quando você tiver um apagão, alguma pane na rede elétrica e você morar perto de um transformador.
Porque se o transformador vier a entrar em curto ou explodir, é como se fosse uma bomba, né? Então, galera, muito cuidado, tá? Com, né, se você mora em regiões aí próximas de um transformador, muitíssimo cuidado quando você tiver problemas desse tipo. Se porventura o transformador explodir, assim, você vê que o transformador, né, tá tendo problemas assim e pode vir a causar uma explosão, é como se fosse uma panela de pressão. Vai vir um estouro, vai vir um, ou seja, extremamente perigoso. E como é óleo, galera, não tentem combater esse incêndio, esse fogo que vai surgir em hipótese nenhuma com água, tá? Você não usa água para apagar incêndio, para apagar fogo à base de óleo. Tranquilo? E galera, vamos lá, vamos ver como funciona basicamente, né, assim, o que acontece no transformador. Galera, aqui nós temos a imagem desenhada do primeiro transformador, que é aquele da primeira foto da esquerda do slide anterior. Galera, nós temos essa peça, né, onde temos a bobina primária à esquerda e a bobina secundária à direita. Galera, o que vai acontecer? A corrente elétrica vai passar pela bobina primária. E ao passar pela bobina primária, corrente elétrica vai gerar campo magnético. Esse campo magnético vai passar por esse núcleo, pelas linhas de indução, né? E aí, consequentemente, vai passar pelo interior da bobina secundária. E nós já vimos que, campo magnético gera corrente elétrica. Então, o que acaba acontecendo? Esse campo magnético passando pela bobina secundária vai gerar uma corrente e, consequentemente, vai gerar uma tensão elétrica, tá? Ou seja, você está gerando uma nova tensão. E aí, legal, Igor, entendi. A tensão vai chegar aqui na primeira bobina, consequentemente, o campo magnético vai surgir. Esse campo magnético vai passar, né, por esse núcleo, né, por essas linhas, vai passar pela bobina secundária e, consequentemente, vai gerar uma nova tensão. Legal, entendi. Mas, como que eu vou saber a tensão de saída? Tem como você falou, de 127 para 220. Como que eu sei que vai ser 220? Galera, você sabe através dessa formulinha matemática aqui, ó, onde nós temos que a tensão de entrada pela tensão de saída será igual ao número de espiras da bobina primária dividido pelo número de espiras da bobina secundária. Então, o que acaba acontecendo? A tensão de entrada, você sabe, que é a tensão da rede elétrica, né? Tipo das linhas de força que está no poste. O número de espiras da bobina primária, vamos lá, e você quer saber o número de... Aí você tem a sua bobina primária. Ou seja, você sabe o número de espiras, ou seja, o número de voltas, né, que tem nessa espira. Então, se você quer uma saída, né, uma tensão de saída de 220, quantas espiras, ou seja, quantas voltas eu tenho que ter na minha bobina secundária? Entenderam? É assim que funciona. E aí você faz esse cálculo. E galera, o transformador, ele, como eu disse, ele pode reduzir a tensão ou aumentar a tensão. Então, dependendo do tipo de transformador que você tiver, ele vai ser um transformador redutor, ou seja, ele faz o quê? Diminui a tensão. Então, significa que tem mais espiras na bobina primária do que na bobina secundária. Então, ou seja, o número de espiras, ou seja, o número de voltas que você tem na primária é maior que da secundária. Quando você tem isso, você está reduzindo a sua tensão. E onde que a gente pode ver isso? Né? Exemplos de onde temos transformadores redutores. Computadores, carregadores de celular e, principalmente, entre a rede de distribuição elétrica
e a rede elétrica da residência. Afinal, o fio de alta tensão que vem dos postes está com uma tensão altíssima. Chega no transformador, o transformador reduz essa tensão para uma tensão de, aqui em Juiz de Fora, é 120, né? 110, né? 110, né? Dependendo da região aí. Então esse transformador vai reduzir a tensão para o valor que chega nas nossas casas, né? Agora, o transformador também pode ser o contrário. Ele pode aumentar a tensão. E para aumentar a tensão, o número de espiras da bobina primária é menor que o da secundária. Então, ou seja, é exatamente o que está no desenho ali, na parte superior do slide. Ó, só você bater o olho, você sabe que o número de espiras, ou seja, o número de voltas que temos na primária, é menor que o da secundária. Então, esse exemplo aí é o quê? É um transformador elevador. Ou seja, ele vai aumentar a tensão. Então, a tensão que chega, vamos lá, chega a 110 volts da tomada. Tem um transformador dentro dele que vai aumentar essa tensão para, não sei, depende do equipamento, né, que você está operando. Vamos lá, eletrodomésticos. Um exemplo, micro-ondas. O micro-ondas vai receber essa rede de 110 ou 220, né? E vai pegar essa tensão e com o transformador que tem dentro dele vai aumentar essa tensão para uma tensão que aí você tem que ver no seu manual de instruções quanto que vale, mas a tensão para o qual ele funciona de forma ideal, né? Então, galerinha, não tem muito segredo, tá? Transformador é isso. A tensão que chega, ele vai mudar, né? Ou seja, ele vai modificar essa tensão para menor ou maior, dependendo da aplicação dele, tá? E como você sabe isso? Através da formulinha, tá? Tranquilo, galera? Então, ó, vamos passar a régua aqui. Aí, galerinha, máquinas elétricas, que são todas aquelas que têm a presença, né, da energia magnética, ou seja, daquela indução magnética. Elas podem ser máquinas elétricas rotativas ou máquinas elétricas estacionárias. Se for uma máquina elétrica estacionária, é um transformador. Se for rotativa, aí ela pode ser um motor ou um gerador. Depende da aplicação. O motor elétrico faz o quê? Transforma a energia elétrica em outro tipo de energia, enquanto o gerador transforma esse outro tipo de energia em energia elétrica. E o transformador modifica a tensão do circuito, seja aumentando de 110 para 220 ou reduzindo de 220 para 110. Tranquilo? Show de bola? E aí, turma, para finalizar os exercícios, vocês podem fazer todos os exercícios da página 62 até a 68. E galera, como eu já adiantei para vocês lá no início, esse é o nosso último tópico do capítulo 2. Então, galerinha, o que eu vou fazer nas próximas aulas, né, enquanto não chega o terceiro bimestre? As próximas aulas serão aulas de exercícios, onde eu farei exercícios do livro, seja dessas partes ou das partes anteriores. Belezinha? Então, galerinha, bons estudos, sem mais delongas, que a aula já está ficando enorme, e a gente se vê na nossa próxima aula. Tranquilinho? Abraços e tchau, tchau.